Essa é a configuração mais importante da impressão 3D e esse é o último vídeo que você precisa assistir sobre esse assunto. Ao final desse vídeo você vai entender exatamente qual altura de camada você vai usar para as suas impressões. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Pablo Queiroz, sou especialista em impressão 3D, trabalho com impressão 3D desde 2015 e aqui nesse canal eu te ensino a imprimir peças 3D perfeitas sem complicações. Nesse vídeo você vai entender exatamente o que é altura de camada, quais são os limites que você pode usar, como a altura de camada influencia na resistência da sua peça, como influencia no brilho da sua peça e no final eu vou te dar uma dica para você reduzir tempo de impressão sem perder qualidade. Então, bora lá. Então, o que é a altura de camada? Nada mais é que a espessura das camadas que você vai depositar material, até chegar no final da sua peça. E quais são as diferenças? O que a gente tem que analisar na hora de configurar a altura de camada? Você pode ter uma camada mais alta e uma camada mais baixa. A diferença é que uma camada mais alta vai ter uma impressão mais rápida, porque a peça vai ser construída com uma altura de camada maior, logo você tem que colocar menos camadas para chegar no final da peça. Por outro lado, você vai ter menos detalhe, porque uma camada mais alta vai te dar menos resolução. Mas se você usa altura de camada mais baixa, você tem a impressão mais lenta, porque você tem camadas menores, você tem que usar mais camadas para chegar até o fim da sua peça, só que por outro lado, você tem a vantagem de ter mais detalhe. Isso aqui é o dilema da camada, onde você tem impressão rápida com pouco detalhe ou lenta e com mais detalhe. Eu vou te falar no final como você tem impressão mais rápida e também ter mais detalhe, o melhor dos dois mundos. E quais são os limites de altura de camada que você pode usar nas suas impressões? De forma geral, a gente tem a regra 20-80, ou seja, de 20 a 80% do diâmetro do bico. Vamos supor que você está usando o bico 0,4, vamos aplicar de 20 a 80. Você teria uma altura de camada mínima de 0,08 e máxima de 0,32. Bico 0,6 a mesma coisa, mínima 0,12, máxima com 0,48, 0,8 mínima 0,16, máxima 0,64 e o milímetro mínima 0,20, máxima 0,8. Inclusive, se você já me segue faz um tempo, já deve ter saído do padrão 0,4 e tá aqui no 0,6. Se não, tem um vídeo que eu deixo aqui para você ver como é mais interessante e otimiza seu tempo usando o bico 0,6. Próximo ponto, resistência da sua peça. O que vai mudar? A altura de camada mais baixa vai te dar mais resistência. Mas por que isso, Pablo? Quando você tem a altura de camada mais baixa, você tem as camadas com mais pressão. Quando o bico vai deixar uma camada sobre a camada de baixo, ele está mais próximo da outra camada, então ele aperta mais, ele põe mais pressão, você tem mais contato, a peça fica mais resistente. Então no caso do bico 0,4, por exemplo, para ter uma peça mais resistente, se tratando apenas da altura de camada, você usaria 0,08. Agora, se a peça não tem que ter resistência, a peça não tem que ter detalhe, uma altura de camada maior vai deixar ela um pouco mais frágil. E por quê? Se a altura de camada é alta, quando o bico vai deixar uma camada sobre a de baixo, ele deixa um pouco mais alto, tem menos pressão, logo tem menos adesão e a peça acaba ficando mais frágil. Então, o que você tem que saber de resistência? Quanto mais baixa a altura de camada, mais resistente, porque melhor é a adesão entre as camadas. E agora, como é que funciona o brilho? Eu vou mostrar uma configuração de uma peça que eu fiz exatamente para analisar isso. Como é que a gente faz? A gente vem aqui e troca o esquema de cores do Orca e coloca aqui a Layer Height, que é a altura de camada. Olha como a altura de camada nessa peça está variando. Que a altura de camada estava bem alta aqui nesse vermelho, a altura de camada 0,44, a gente tem mais ou menos aqui que o brilho está baixo. Agora, se a gente pegar exatamente essa linha aqui, ó, que começa na orelha, a altura de camada até 0,12 e essa linha da orelha, então o que a gente pode tirar e tá, ela vem e passa aqui e tá com mais brilho. O que a gente pode tirar de conclusão dessa configuração e dessa peça? Nesse caso aqui, a altura de camada está mais baixa e o brilho da peça ficou
maior. Dessa forma que você sabe que o mesmo material pode ter brilho diferente só por conta da alteração da altura de camada. E como eu falei que no final a gente ia resolver o dilema da camada, que é entre você ficar escolhendo uma altura de camada mais baixa para detalhe ou uma altura de camada mais alta para ganhar tempo de impressão. Aqui no Orca está o exemplo, eu vou te mostrar como é que você faz isso no Orca e também no Cura, que são configurações bem similares, só que podem dar o mesmo efeito. Aqui na aba de preparação, Prepare, você seleciona a peça e clicando aqui ó, em Variable Layer Height, você vai ligar a configuração que faz uma altura de camada variável. Depois eu posso até fazer um vídeo especificamente sobre isso aqui, mas qual que é a ideia? Ela vai alterar a altura de camada de forma automática, respeitando a geometria da sua peça. Ou seja, quando a peça está mais reta, a altura de camada fica maior, igual aqui. Quando a peça tem mais curva, a altura de camada fica menor. Agora, se você não usa o Orca, isso aqui também serve para o Bambu Studio, vou te mostrar como usar uma configuração similar a essa no Cura. Aqui no Cura você vai procurar aqui na lupa por Adaptive Layers. Vai fazer o mesmo efeito, vai fazer uma altura de camada variável, assim você não tem que escolher entre uma altura de camada pequena para ter detalhe ou altura de camada grande para ganhar tempo de impressão. Vamos no Preview e vamos trocar aqui o esquema de cores para Layer Thickness, que é a altura de camada, e aqui você vê que a altura de camada está variando. Aqui a parte amarela está em 0,24 e a parte mais baixa em azul tá 0,16. E agora me conta o que você achou de mais interessante desse vídeo, o que você não sabia, o que foi novo para você. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui para você não perder nenhum vídeo. Se ficou alguma dúvida, também deixa aqui e até o próximo vídeo.